fóruns, corretores de extensão, sobre o processo de avaliação, e também a experiência que ela tem na UFMG com avaliação e com acompanhamento das ações de extensão. Né? Como isso acontece lá na UFMG, e dizer também um pouquinho daquilo que é a flexibilidade curricular e esse desafio que nós temos pela frente, né, pela nossa Unifal, de implantar os 10% de acreditação de extensão nos cursos de graduação. Né? Então, vai ser uma troca de experiências, e aí o que eu vou pedir para vocês é: vamos explorar a Marizinha, porque ela tem muita experiência na extensão, e aí vamos buscar dela, né, algo que a gente possa, né, inovar aqui na nossa universidade. Ok? Então, isso é você. Vou dizer, 10 horas mais ou menos, a gente dá um time, toma um cafezinho no escuro, depois volta. Você está brincando de explorar, mas você está me segurando por uma manhã só, me convidando só para uma manhã. Há 15 dias atrás eu fui para Dourados, eu cheguei à noite, eu fiz uma palestra terça de manhã, uma terça de tarde, uma quarta de manhã e vim embora meio de 2 horas. Aí tiraram até meu sangue. Entendeu? Mas, gente, eu vou ter que falar no microfone, porque eles vão gravar, mas sou coauditório, assim, a gente mais perto nem precisava. Mas, assim, é uma grande alegria para mim estar aqui de volta na Universidade Federal de Alfenas, que eu venho desde que ela era faculdade, ainda não era universidade, e tenho acompanhado o trabalho de extensão aqui, do tempo da Edna Proitora, depois do tempo da Fátima, minha querida amiga Fatinha, que foi companheira de comissão de avaliação, e agora já tinha falado por telefone com a Eliane, conhecia já o trabalho dela, fico muito feliz de ver que vocês estão assim, avançando na extensão com a Fátima puxando a nossa carruagem aí. Então, o que a gente tinha preparado era uma fala para a gente dar uma retomada assim, do que é de fato extensão, porque quando a gente trabalha com extensão, até para a gente dar um valor devido a ela, a gente tem que saber assim, como é que esse negócio começou, como é que construiu, como é que a gente chegou nessa conceituação que temos hoje, que isso não foi assim, caiu da cabeça de alguém, caiu assim de paraquedas, como se fosse uma coisa interessante. Isso é uma construção árdua e que teve um trabalho, por exemplo, quando eu falo da estudante, eu gosto muito de mostrar a força que o movimento estudantil teve nessa criação do que foi extensão. Embora vocês não sejam mais estudantes, mas nós todos já fomos um dia, né? E vocês continuam trabalhando também com estudantes, essa informação sempre é muito boa para eles. Então, nós vamos falar, como a Helena combinou, a gente pega agora até o intervalo para dar uma reconstrução dessa. O que é essa extensão do Brasil? Não é uma simples história, é uma reflexão sobre essa construção dela. E depois, no intervalo, a gente pega especificamente sobre a avaliação. Tá? Não, isso são assuntos que a gente demora assim, um curso de 40 horas e tudo, e nós vamos concentrar para ver se a gente faz nesse tempo, dessas 3 horas praticamente que a gente tem, tá bom? Meire já sabe mais que eu desse assunto, porque ela já fez um curso de especialização de extensão com a gente e já fez o curso de avaliação aqui também, né? Volta a outra tela, que eu vou só citar uma coisa antes de começar. Bom, a gente, quando está na universidade, tem muita gente nova, né, nova de carreira, porque estão não tão novos assim, tão novos de carreira também. Quando a gente entra na universidade, é sempre bom lembrar assim, né, de onde é que isso surge. A universidade começa ainda na Idade Média, ainda, numa corporação de alunos em torno de um grande mestre. Então, é uma história muito bonita. Mas começa, de fato, com estudantes que acorrem exatamente na França e em outros lugares da Europa, buscando mestres famosos e se organizando em torno dele. Aí começa a universidade com a função de ensino. E isso vai ficando por muito tempo, até que já no século 1800, né, século XIX, 1810 por aí, quando cria-se a Universidade de Berlim, concebida por Humboldt, ele diz o seguinte: não dá para avançar no conhecimento só lendo autores antigos e só repetindo o que outras pessoas falaram. Então, tem essa universidade com a função de pesquisa. Mas ela é uma universidade isolada do resto do mundo. É uma universidade que faz pesquisa, que, segundo a concepção, a pessoa tinha que estar
com tempo e dedicação, isolado de tudo mais para concentrar e fazer pesquisa. Então ela avança no sentido de se criar pesquisa, mas ela não tem uma inserção regional, social, local. E ainda até o final já do século XIX, 1870, por aí, 80, começa a aparecer a outra função da universidade, que é quando surge a extensão. Então ela surge por iniciativa de universidades. Ela começa em Cambridge, ela vai para Oxford e outras universidades, começa na Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica e outras universidades que começam a criar. Então, qual é o sentido dessa ação ter começado a aparecer? A universidade tem que chegar até as pessoas que não estão dando conta de chegar até ela. Então, isso, hoje nós ainda temos, eu falo que um dos grandes méritos da extensão é conseguir trazer essa interface, né, do conhecimento científico acadêmico com o conhecimento popular, em que você consegue que os conhecimentos, tecnologias e metodologias cheguem a um público que não tem acesso aos cursos superiores, nem graduação, nem pós-graduação, nem digital. Então, a universidade tem essa função de extensão. A partir dessa época, começa na Europa com a criação de cursos e depois vem para, nos Estados Unidos, ela surge como uma prestação de serviço das universidades, dos colleges, às populações rurais, mais na época, principalmente nas redondezas. Muito ligado também ao poder público que isso ocorreu. No Brasil, então, a extensão começa no início, aliás, a extensão não. A universidade brasileira é a universidade tardia, né? Nós temos aqui em São Domingo, foi uma universidade de 1500 e pouco. Então, na América Latina, várias e várias universidades foram criadas e o Brasil ainda não tinha nenhuma universidade. As primeiras 3 universidades brasileiras são a Universidade de Manaus, de 1909, tem a Universidade de São Paulo, que não é a USP de hoje, é outra universidade, e a Universidade do Paraná. Luiz Antônio Cunha chama de universidades temporãs. Elas começaram e acabaram muito rápido. Depois é que começam as outras universidades, já a Federal do Rio de Janeiro, que é a primeira, que já era a Universidade do Rio de Janeiro, que começa em 1922, numa situação muito interessante. O rei da Bélgica ia fazer uma visita ao Brasil, tinha que receber uma comenda acadêmica de universidade no país. Então, as várias faculdades do Rio de Janeiro foram unidas em uma universidade, criou-se então a Universidade do Rio de Janeiro, em 1922. Em 1927, o presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos, cria a Universidade de Minas Gerais, hoje o FMG. E aí, depois nós temos o governo Vargas, que começa, quando toma posse em 1930, 31, né? 3 meses depois, Francisco Campos, que era o seu ministro, tira do bolso 3 decretos maravilhosos, de fato, do governo, como a gente sabe que é o governo de direito e tal, mas tira do bolso, assim, 3 decretos maravilhosos que criam o Estatuto das Universidades Brasileiras, Regulamento da Universidade do Rio de Janeiro. E por que essa documentação era tão boa? Eles se inspiraram nos autores da Escola Nova. Então, você tem como dos ícones, Arius Teixeira e outros, e esse documento é muito bonito. Mas há uma grande influência, aí você pode pular, né? O que é, para nós, um grande rumo da extensão universitária na América Latina? É uma reforma ao movimento de Córdoba, que vocês já devem ter visto falar. Esse ano eu consegui ir a Córdoba, era doido de conhecer, onde é que essa coisa toda aconteceu, foi tão bonita, né? Na Argentina, há um grande movimento de contrário, né, de rebeldia contra um movimento, um tipo de ensino que se dava, todo o controle do clero e o controle das oligarquias rurais sobre as universidades, e Córdoba, na verdade, a Argentina, toda a universidade briga para ser a dona da reforma, mas Córdoba é onde a gente tem o registro do movimento, o local onde os alunos tomaram a universidade,
E tem um pedacinho que eu trouxe do Manifesto de Córdoba, em 1918, e que fala a juventude argentina de Córdoba, os homens livres da América do Sul, se levantou contra o regime administrativo, contra o método docente e contra o conceito de autoridade. Daí que, de fato, o peso grande da extensão começa nessa América Latina. Procura universidade estreitamente vinculada à sociedade, que se transformasse no centro, por excelência, para o estudo científico, para o estudo científico e objetivo dos grandes problemas nacionais. É o primeiro questionamento latino-americano, da universidade latino-americana tradicional, controlada por uma antiga oligarquia rural e clero. Então, isso aí, essa ideia de que a universidade tem que estar voltada para o povo. Na Argentina, a universidade não é paga, né? Essa ideia de a universidade não tem acesso, às vezes, a diversos cursos, não tem limite até de curso que eu vi na universidade. Mas o que é que se importa cá para nós? É que nós começamos uma extensão no Brasil, então, sob a influência dos dois modelos que eu me referi. Ao modelo europeu, que era de cursos, e ao modelo americano, que era de prestação de serviços. Pode passar, né? Então, caracterizam-se o quê? Todas elas, como ações isoladas, sem nenhuma integração com o ensino nem com a pesquisa. Então, e o que isso vai acontecer? Na Universidade de São Paulo, em 1911, que ela é criada, e nós vimos depois, mesmo delas fechadas, e as outras universidades criadas, a extensão que era feita era uma extensão isolada, do mesmo jeito que o ensino era isolado da pesquisa. Né? Então, sempre essa história de aqui é meu cantinho que eu faço ensino, ali eu faço pesquisa e lá eu faço extensão. Então, cada um fazia as coisas separadamente, sem integração. O que há de grande, uma mudança que foi muito curta, foi a Universidade do Distrito Federal, que era do Rio de Janeiro, criada por Anísio Teixeira, que viveu muito pouco tempo, foi de 35 a 39 apenas, 1935 a 1939, e que depois ela é incorporada à Universidade do Brasil, que depois volta a chamar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa criação da universidade que a Anísio Teixeira propõe era uma universidade muito arrojada, de vanguarda, que propunha ensino e extensão muito integrados. Mas isso foi uma proposta. Se isso aconteceu, foram ações isoladas que nem tem grandes registros. O que a gente viu é que no Brasil acontecia ensino, a extensão acontecia isolada, separada do ensino e da pesquisa. De modo geral, o que os cursos faziam? Eram cursos destinados a uma clientela que já tinha frequentado a universidade. Ou então eram divulgação de resultados de pesquisa. Onde é que essa coisa começa a mudar de fato, né? Pode passar, né? Aqui eu já falei do Francisco Campos, do ministro do Getúlio Vargas, que queria... Pode dar uma olhada, viu o que ele fala que era, para que servia a extensão? A extensão universitária se destina a dilatar os benefícios da atmosfera universitária àqueles que não se encontram diretamente associados à vida da universidade, dando assim maior amplitude e mais larga ressonância nas atividades universitárias que concorrerão de um modo eficaz para elevar o nível de cultura geral do povo, integrando assim a universidade na grande função educativa que lhe compete no panorama da vida contemporânea. Bom, essa ideia que o Francisco Campos tem, como eu disse, nós podemos falar mal mineiro como nós, né? Então ele era o ministro de Saúde Pública e Educação. A educação estava no Ministério de Saúde Pública. Então, essa proposta da extensão que ele faz, ela é muito mais adiantada em 1931 do que a primeira LDB brasileira, que foi em 1961, 30 anos depois. A LDB fala simplesmente que nas universidades podiam ser dados cursos e conferências de caráter utilitário desde que fossem aprovados. Então, era mais nada. Mas na prática, começou a ter a real mudança do que seria extensão no Brasil, pelo menos a extensão das universidades públicas que a gente acredita. A
UNE, ela começa com uma grande mudança, com aquela atuação da UNE no movimento antes do golpe militar, antes da ditadura. A UNE atuou na conscientização das camadas populares, visando a integração efetiva no processo de autoconstrução e de construção da nacionalidade, para libertar a população das condições adversas impostas pelo sistema capitalista em vigor. E a UNE atuava em alguns programas no sentido de levar o estudante a participar da vida das comunidades. E quais são as contribuições grandes que a gente viu quando você estuda esse movimento, mesmo depois do tempo em si? A metodologia de trabalho utilizada, ela possibilitava a reflexão sobre as ações realizadas e a integração entre ensino e extensão, com proposta de estágio curriculares em período de férias. O que era muito interessante é que essa tão decantada interdisciplinaridade, transdisciplinaridade que a gente fala na universidade, que a gente chama busca, isso acontecia na prática, no trabalho dos estudantes. Muito inspirado, vocês sabem, Paulo Freire, na época já que ele foi diretor do Serviço de Extensão da Universidade Federal, que hoje é a Federal de Rio. E todo esse trabalho de enxergar as classes populares como pessoas de direito de acesso ao conhecimento que a gente deveria ter. E o que eles fazem é que no trabalho que a UNE realizava, alunos de diversos cursos trabalhavam no mesmo projeto, na mesma ação. Quando diversas pessoas de áreas distintas do conhecimento trabalham sobre o mesmo projeto, com uma mesma população, você tem essa oportunidade dos conhecimentos diferentes se encontrando. Então, o que hoje nós chamamos de interdisciplinaridade, ela tinha já um início já desse trabalho estudantil. Pode ler. Declaração da Bahia. Vou falar só o que é. A Declaração da Bahia, o que eu trouxe no texto para vocês verem é o seguinte. Na discussão no final da década de 50, já nos 60, havia uma grande discussão sobre a reforma universitária brasileira. E nessa reforma universitária, a UNE fez 3 grandes seminários na Bahia, em Belo Horizonte e em Curitiba, para fazer propostas para a reforma universitária. E o grande mentor dos estudantes nesse sentido era Álvaro Vieira Pinto, um educador. E o que a gente tem ali, eu trouxe um trecho pequenininho da Declaração da Bahia, que foi feito então pelos estudantes no encontro da Bahia, que fala sobre a atuação da universidade junto à classe popular. Na Declaração da Bahia, nas diretrizes para a reforma e compromisso com as classes trabalhadoras e com o povo, recomendo abrir a universidade para o povo através da criação de cursos acessíveis a todos, utilizar os diretórios acadêmicos ou as próprias faculdades para a realização de cursos de alfabetização de adultos, de mestre de obras nas escolas de engenharia, para líderes sindicais nas faculdades de direito. Promovê-los não só nos prédios das escolas, como em favelas, circunvizinhanças de fábricas e bairros operários. Colocar a universidade a serviço dos órgãos governamentais no interior dos estados e das classes desvalidas, com a criação de escritórios de assistência judiciária, médica, odontológica, técnica, habitações, saneamento de vilas ou favelas, etc. Que isso não seja realizado paternalisticamente, é necessário, sobretudo, despertar a consciência popular para seus direitos. Aí vocês veem assim, o que era um sonho, né, dos alunos da UNE e de professores e técnicos que com eles trabalhavam, do que a universidade deveria então fazer. Integrar com classes trabalhadoras, atendê-las e, como disse ali, nada paternalisticamente, quer dizer, assistencialismo, já há uma crítica feia a isso desde essa época. É importante, como eles diziam, despertar das classes desvalidas, que é o que usavam, os seus direitos como cidadãos. Que vem então o golpe militar de 64, né? A UNE em 67, quando o decreto era Matos, ela cai na clandestinidade. Mas é aquela história, né? Que a música fala: se me prende vivo, eu escapo morto. Quanta gente que escapou, que entrou vivo e saiu morto, mas as ideias ficaram permanecendo, né?
esse ano, quando a gente viu o mês de março, aquelas passeatas na rua que falavam volta à ditadura, fora Paulo Freire. Por que não mataram todos em 64? Gente, eu arrepio até hoje só de lembrar daquilo. É assim, você não precisa ter vivido na época das guerras mundiais para saber o que foi o Holocausto. Você não precisa ter vivido, você tem que ter o mínimo noção de história. Eu acho que a gente trabalhando com os alunos, isso tem que ser discutido muito. Olha, vamos estudar e vamos ler para saber o que foi isso. Tem documentação, não é brincadeira, né? Então, o que a gente viu é que depois, com o golpe militar, várias propostas que os estudantes tinham para trabalhar, que era a extensão, o governo militar assumiu na tentativa de aproximar os estudantes das forças militares. Então, vejam, várias dessas propostas estudantis no campo de extensão são incorporadas na sua ação de institucionalização da extensão para quê? A serviço da ideologia de segurança nacional. Então, tem vários projetos que foram vinculados aos ministérios e que era o CRUTAC, que era aquele, tem um nome comprido, Centro Rural de Treinamento da Ação Comunitária. A maior parte dos CRUTACs que eu vi foi no Nordeste, alguns no Norte. O projeto Rondon, o campus avançado do Ministério do Interior. O CRUTAC era do Ministério da Educação, o Rondon era do Ministério do Interior, o Oswaldo Cruz da Saúde e a Operação Mauá do Ministério dos Transportes. Então, todos esses eram programas do governo que envolviam estudantes das universidades. No caso específico, por exemplo, do Rondon, não era a universidade que era envolvida. Existia uma coisa que chamava grupo de GTU, grupo de tarefa universitária, que o aluno ia e procurava para poder ir no projeto Rondon sem passar por nenhuma aprovação. Não havia projeto, se aprovava no departamento, ou no tinha departamento, as unidades que fosse. Então, o que nós vimos em seguida? Pode passar aí. Nós temos os dois grandes programas que tiveram muito peso na época, que era o CRUTAC e o Rondon. Não vamos discutir os dois porque isso demora um bocado de tempo, mas se precisar depois alguém interessar, a gente volta no começo. E a tal da reforma universitária, que era tão esperada, aconteceu com a lei básica de 68, embora duas anteriores já tinham sido publicadas em 67. E com todo o movimento nacional para discutir reforma universitária, ela de fato sai da manga de 3, 4, 5 famosos, Paulo Chagas, Nilton Sucupira, os outros, e que dão uma reforma universitária aí pronta. Dentro dessa reforma universitária, tem duas coisas que chamam muita atenção com relação à extensão. São dois artigos que tem, é o artigo 20 e o 40. Mantém dissociabilidade de ensino e pesquisa. Aí vocês vão ver qual é o sentido da extensão que é dado lá. As universidades e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes. As instituições de ensino superior, por meio de suas atividades de extensão, proporcionarão aos corpos discentes oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento. Observe que naquele artigo 20 fala que a universidade estenderá, né? Essa ideia do estenderá a comunidade, isso é muito ruim, isso é muito até cruel que eu falo. Por quê? Dá a impressão de que a universidade é que sabe, é que é a única detentora do saber, e ela que sabe vai levar para aquele coitado que não sabe, né? Então, por isso que muita gente fala que a universidade é torre de marfim encarcelada. Não, a universidade não pode ser isso, né? A extensão trabalha com uma perspectiva de que a academia tem um conhecimento que ela domina, é um conhecimento universal, é um conhecimento que ela produz, mas é um tipo de conhecimento, não é todo o conhecimento. As comunidades com as quais nós trabalhamos têm outro tipo de saber, elas têm outro conhecimento, que nessa ação da universidade com as comunidades há uma troca desses saberes acadêmico e o popular. E por isso que eu falo que o conhecimento produzido na extensão é muito rico, porque
ele é confrontado, o conhecimento que você tem da disciplina, da área que você atua, ele é confrontado com as comunidades, com o saber que elas têm, ele é confrontado com a prática e ele é reformado, ele é reelaborado e ele volta para a sala de aula muito mais rico. Né? Ele volta, é um conhecimento que já foi testado, confrontado e reelaborado. Então, e o segundo artigo, que é o 40, vejam lá, o professor está fora dessa história. Olha o que ele diz. As instituições proporcionarão a seus corpos discentes aluno fazendo a extensão fora de atuação de professor. Então, o que acontece ali? É uma intenção de manter o estudante universitário aproximado das Forças Armadas e de forma que ele estivesse atendendo aquilo que era a ideologia de segurança, desenvolvimento de segurança nacional. E ali vocês veem, então, um caráter de opcionalidade e excepcionalidade desvinculado de ensino e pesquisa. Bem, pode passar que nós vamos ter tempo de conversar sobre o TAC e Rondon, mas a gente vai conversar sobre a primeira política de extensão brasileira, que surge exatamente de algumas ações que as pessoas que trabalhavam no TAC não se integravam com as pessoas que trabalhavam no Rondon. Nos municípios, às vezes, você tinha um grupo que trabalhava com ações do TAC, outro grupo que trabalhava no Rondon, e não se integrava. Não é muito diferente hoje, não, em algumas das propostas. Esse ano eu estava na Unilab, que é a universidade latino-americana, a de Redenção, que é aquela universidade que trabalha com povos de língua portuguesa, e tinha um grupo do Rondon trabalhando no município. Redenção é muito pequena, não tem nem hotel para a gente ficar lá. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ficar na cidade vizinha. E o grupo estava trabalhando lá sem conversar com ninguém da própria universidade que atua na região. Então isso aqui aconteceu assim demais. Eu morei no Pará um tempo em que eles estavam extinguindo o Rondon. E a grande discussão que se tinha lá é que eram essas universidades do sul, do sudeste, não. Para cá tudo é sul, né? Para quem chegar. Essa universidade sul veio toda para cá, achando que tem a solução da luta da Amazônia e nem conhece isso aqui. Então, esse tipo de conversa foi muito, de ação foi muito difícil e o governo resolveu fazer uma comissão que tentasse articular um pouco os grupos que trabalhavam com o TAC ligados ao Ministério da Educação e os grupos que trabalhavam com o Rondon ligados ao Ministério do Interior. E o que aconteceu interessante é que a comissão ela estudou os dois programas e, embora o relatório seja muito marcado ideologicamente, ele apontou algumas saídas muito interessantes para a extensão e que deu um passo importante para nós no Brasil. Como eu disse, o relatório da comissão que trabalhou no MEC-MINDA, ele é marcado por essa ideologia, tem influência do clube, mas ela mostra o seguinte: a possibilidade da extensão vir a se constituir como um ponto de partida para atualização e reformulação dos currículos dos cursos de graduação e dar novas perspectivas para o trabalho de pesquisa. E ainda mostra a retroalimentação das universidades na sua inserção regional. Recomenda a existência na universidade de um órgão responsável por extensão. São passos que esse relatório recomenda e que avançaram de fato. Pode ver o passado. Quais são, então, as políticas de extensão universitária no Brasil? A primeira surge desse grupo que fez o relatório do MEC-MINDA sobre extensão. A recomendação é que estivesse nos dois ministérios, tanto no interior como no Ministério da Educação, um órgão responsável pela extensão. E no Ministério da Educação foi criada a CODAI, que era a Coordenação de Atividades de Extensão, que deu um passo grande e que conseguiu, de 1975 a 1979, fazer coisas muito interessantes. Criou, então, a primeira política de extensão brasileira, que é o Plano de Trabalho de Extensão, criou um sistema de bolsas de financiamento para a extensão, que nunca tinha tido, e o sistema, inclusive, de avaliação de extensão. E um financiamento de projetos de extensão, que nós só voltamos a ter depois de 93.
E o que acontece com o plano de trabalho de extensão? Ele era muito influenciado pelas ideias do Paulo Freire. Agora, imaginem vocês, dentro do governo militar 75, né, com a ditadura daquela, com toda uma vigilância ideológica, eles conseguiram escrever projeto, escrever um plano de extensão que tivesse influência de Paulo Freire, que era assim, depois tem a história da palavra retroalimentação, como é que eles usavam, né, porque o Gurgel, que foi, todo mundo faz extensão, tem que ter lido e saber que existiu o Gurgel no Brasil, Roberto Mauro Gurgel, ele foi o primeiro que estudou extensão de fato, e ele estava na comissão do MEC, e ele foi o diretor da CODAI, que criou esse plano de trabalho de extensão. E aí ele conta para a gente o seguinte, que quando ele estava escrevendo nessa época, nenhum documento, que todo documento fosse escrito no MEC, ele tinha que passar pela censura para sair, né? Tudo que se escrevia. E aí ele disse que se eles escrevessem no documento a palavra comunicação, a censura vetava, falava assim, isso é coisa daquele comunista que foi Paulo Freire. Aí não podia sair. Então eles fizeram o seguinte, eles usavam a palavra retroalimentação, que também vem lá do Paulo Freire e de outros, e que essa passava, eles não importavam que passasse. Então vocês vão ver na política, várias vezes a palavra retroalimentação está escrita no sentido de que é o quê? Comunicação de universidade com a sociedade, comunicação no sentido de trazer para dentro da universidade as questões sociais. Então é trabalhado, influenciado pelo Paulo Freire, em que as camadas populares então são vistas, esse é um grande passo, não como um objeto que sofre a ação da universidade, mas como sujeito do processo. Gente, isso muda tudo, certo? Não são, a população não é encarada como um objeto que sofre ação. Quer dizer, você não vai lá fazer extensão no fulano, é com o fulano, né? Então, o programa que eu coordeno do jeito que região eu sempre falo, é um programa construído com o Vale e não para o Vale. E, então, assim, nessa comunicação, a troca então, desse saber acadêmico meio que pode passar. O que muda eu paro um pouquinho nessa para mostrar, porque há um avanço conceitual grande. O que muda ali? Define extensão como forma através da qual a instituição do ensino superior estende a sua área de atuação às organizações populares de um modo geral, delas recebendo influxo no sentido da retroalimentação dos demais componentes, ou seja, o seu ensino e a pesquisa. Veja o seguinte, esse conceito traz dois elementos novos, muito importantes. O que eu disse que a extensão fazia antes? Curso e prestação de serviço, não é isso? O que ela traz ali? A relação entre extensão, ensino e pesquisa. É a primeira vez que isso aparece escrito no texto legal que eu tenha visto. E a ideia de comunicação entre universidade e sociedade, não mais como transmissão de conhecimento, mas como troca. Pode passar? E o plano de trabalho, então, ele amplia as formas de fazer extensão. Não é mais só fazer curso e fazer prestação de serviço. O que seria? Cursos, serviços, difusão de resultados de pesquisa, projetos de ação comunitária e difusão cultural e outras formas de atuação exigidas pela qualidade da área ou de instituição inserida, ou exigências de ordem estratégica, né? E as linhas de ação e tal. Coordenação, supervisão e avaliação das experiências de extensão. E articulação dessas experiências de extensão com uma criação de um órgão que cuidasse de extensão e a integração com órgãos públicos e privados. Dessa aí começa a luta para ter nas universidades uma institucionalização da extensão. Hoje nós temos uma prefeitura de extensão, mas isso é de muito depois dessa luta. Ainda até um pouco ela se encontrava na universidade, a extensão estava dentro da pesquisa ou dentro do ensino. Então, assim, ter um órgão separado que cuide de extensão dentro das universidades é uma luta que ela está dentro desse tempo. Pode passar? Bom, o que acontece então? Os desdobramentos, então, só que ainda é importante a gente voltar a ver. O MEC resgata com isso a sua função de fazer política pública no ensino superior. Quem é que estava fazendo política no ensino superior lá? O Ministério da Saúde, com a Operação Oswaldo Cruz, Ministério do Transporte, com a Operação Mauá,
CRUTAC, Rondon, com o Ministério do Interior. Então, assim, o MEC resgata para ele, com esse plano de trabalho, uma política de extensão, a sua função de propor política pública educacional no ensino superior. Tem um avanço conceitual grande, envolve os docentes na ação de extensão, que vocês lembram lá pela lei da reforma, elas são voltadas para aluno, e a institucionalização da extensão no MEC, porque cria-se dentro do Ministério a CODAE, que é uma coordenadoria de ação de extensão. Nós não temos isso hoje, o Ministério da Educação não tem um lugar que seja da extensão, né? Ainda a integração da extensão estática curricular, foi criado um programa de bolsa de extensão e foi criado um programa de financiamento de ações de extensão, que existiu então durante esse tempo, 74, 75, 79 só. E tem uma grande contradição. Ao mesmo tempo que o plano recomenda que a extensão seja programada, planejada, executada na universidade, ele mantém todo na mão do próprio MEC o controle e poder de controle de decisão. O que vem acontecer em seguida? Em 79 extingue-se a CODAE, o movimento da reforma ministerial, e a CODAE extingue e nada é colocado no lugar dela que cuide da extensão. Mas aí nós temos uma mudança já do contexto político do país, começa a abertura política e nessa história aparece um outro ator social que vai dar um grande avanço com a extensão também, que é o Fórum de Corretores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, da qual a universidade faz parte desde que criou e a nossa representante querida. Pode passar. Então, o que acontece com a criação do Fórum? No início já da década de 1980, nas várias universidades já tem a pró-reitoria de extensão, ou diretoria de extensão, ou como tem na UNB, decanato de extensão. E esses pró-reitores, figuras físicas, gente, eles se encontraram muito e começaram assim, a provocar que precisava ter mudança na extensão desse país. Então eu falo assim, é uma época, é uma situação que foi favorável, mas essa criação do fórum tem nome, identidade, CPF. Então foram pessoas importantes que puxaram essa conversa. Nilson na Federal do Pará, Silas na Federal do Amazonas, Aldir Melo no Maranhão, Guedes na UFMG, a professora do Rio de Janeiro, faleceu há pouco tempo, a Dulce, a Maria José Félix no Juiz de Fora, Volney Garrafa em Brasília. Então, essas pessoas começaram a se encontrar e discutir, falar, olha, tem extensão, tem que decolar. Não pode ser essa coisa feita com uns 5% da carga horária que tem boa vontade. Vamos institucionalizar isso de fato. Então, quais foram as questões consensuais que eu cito, que foram questões que mobilizaram esses produtores para criar o fórum? Primeiro, que eu acho muito importante, a função social da universidade, o reconhecimento disso, da função social da universidade é entendida como um compromisso de instituição pública na busca das soluções para graves problemas sociais que afligem a grande maioria da população. A extensão é vista, então, como um instrumento básico para atender, a realizar essa função social da universidade. Na verdade, quando criado o fórum, a ideia de quem criou é o seguinte: se a pesquisa e o ensino fizessem isso também, nem precisava de extensão como uma função separada. As funções 3 deveriam de funcionar organicamente e cumprir essa função social da universidade. O ensino, a pesquisa e a extensão deveriam trabalhar juntos nesse sentido. A outra questão que uniu os pró-reitores era a necessidade de institucionalizar a extensão, seja no nível interno da própria universidade, seja no Ministério. A outra é a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão como componentes do processo acadêmico. Isso ainda não estava escrito em lei e só começa a aparecer isso na Constituição, mas há esse movimento dos pró-reitores antes ainda do início da década de 80, nesse sentido. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O caráter interdisciplinar da ação extensionista, porque o financiamento da extensão
enquanto compromisso do governo, mas com a autonomia da universidade para fazer o que quer. Nós não queremos dinheiro para fazer extensão para alguém nos dizendo, é isso que vocês vão fazer. Vocês em Alfenas e na Redondeza, a universidade, eu penso sempre, a Universidade Federal, que ela não é a universidade da cidade, ela é regional, né? E eu falo, a gente é estadual, a gente é nacional, a gente é latino-americano, né? Então a universidade, o que a gente quer que se queria? Dinheiro para fazer extensão, dinheiro público. Universidade pública, dinheiro público, mas com autonomia para a universidade decidir o que ela vai fazer e onde ela vai fazer e com quem que ela vai fazer. Né? E ainda a importância do processo de troca, então, de saberes acadêmicos popular. Com essa história, então, né, com essas questões que eu considero que eram consensuais entre os corretores, eles se unem e conseguem criar. Tem o primeiro fórum que é criado, é o Fórum de Corretores do Nordeste, ele é criado em 1987, em abril, em Aracaju, no Encontro de Corretores do Nordeste, que discutiu que é o circuito cultural da região. Depois se cria o Fórum do Sudeste em Ouro Preto, em setembro, e no mês de novembro cria-se o Fórum Nacional de Extensão. E antes desses, já na região norte, já tinha tido, antes de 87, de dezembro de 86, já tinha tido o encontro dos corretores da região norte. Eram poucos, os federais do norte eram só 3. Amazonas, Pará e Acre. Então, mas foi esse encontro deles com a equipe de Rondon, com o Sudã, a Superintendência da Amazônia, e conseguiram já criar esse grupo de articulação do Norte. Então, com esse movimento foi criado em novembro o Fórum de Corretores de Extensão das universidades públicas brasileiras. E esse fórum foi marco divisor de águas. Foi criado um conceito de extensão. O que acontecia antes? E vocês prestem atenção, que às vezes no quintal da gente a coisa não acontece. O que se via? Você tinha o que era ensino, de graduação, de pós-graduação, o que era pesquisa, e tudo que sobrava era jogar lá como se fosse extensão. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma extensão com qualidade acadêmica e com qualidade política. Então, quando cria-se esse conceito, isso é extensão. O que tiver aqui dentro, vocês arrumam outro lugar para colocar, mas não, como dizia aqui, isso aqui não é gravado, isso não é um balaio de gato, que a gente vai pôr qualquer coisa dentro dele, certo? Se a minha filha escutasse falar de gato, a gente põe qualquer coisa dentro, ela me matar. Bom, vamos ver o seguinte. O que acontece então? Pode passar, dele. Aí o fórum cria o conceito de extensão. Lê para nós, quer ver? A extensão universitária é um processo educativo, cultural, científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Conceito de extensão. Este fluxo que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional e a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria e prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Bom, isso aí eu acho que nem precisa voltar para discutir, né? Eu acho que o texto é muito bom. É o texto do primeiro registro do primeiro encontro do fórum. Esses textos dos primeiros encontros do fórum são textos densos, muito interessantes, profundos, curtos. Eles estão na página da RENEX, a Rede Nacional de Extensão. Eu mesmo consegui colocar ele lá um tempo atrás, cada um deles. Então, é importante até dar uma lida deles, porque eles é que deram as diretrizes de extensão que a gente trabalha com elas até hoje. Pode passar, mesmo.
Bom, o que acontece então? Vejam o atrevimento do fórum. Ele é criado, ele se cria com a função de quê? Elaborar e coordenar a política de extensão para ser desenvolvida nas universidades brasileiras. Isso não existia. Quando fechou a CODAI, acabou. A extensão feita isoladamente em cada universidade como se queria. Então, o fórum cria e quer fazer isso. Elaborar a política de extensão para o Brasil. As reivindicações. De novo, criar no MEC uma estrutura organizacional que fosse responsável pela extensão. O outro, a criação de um fundo de financiamento para projetos de extensão. E a outra, o restabelecimento do programa de bolsas, que tinha existido lá de 75 a 79 e tinha sumido. E, então, nessa época, o que foi criado no MEC? Uma comissão de extensão, um programa de fomento de extensão e um comitê de extensão. Por que esse avanço todo? Vamos recuperar politicamente o que está acontecendo no país. Tinha tido o governo Collor, né, aquele desastre completo para todo mundo, e quando Itamar assume, um susto, né, mas assim, o que ele pôs no Ministério da Educação? Murilo Rinho, que tinha sido reitor da Federal do Juiz de Fora, e que fez um trabalho com as universidades públicas muito bom. E quem ele pôs na diretoria de política, diretoria de política lá de ensino superior, a Maria José Férez, que era uma das que tinha criado o Fórum Promotor de Extensão. Então, dentro do Ministério, abriu-se um canal muito bom para discutir extensão. Então, não é por acaso que isso foi feito, que isso foi conseguido. Foi criada, então, uma comissão de extensão que fez o quê? Elaborou a segunda política de extensão brasileira, que é a que a gente vai passar rapidamente falando agora. Criou essa política de extensão brasileira e criou um programa de fomento, que é a comissão criou um programa de fomento, e um comitê para avaliar a extensão. Gente, na época era muito dinheiro. O programa era R$200 mil por programa. O projeto era 30 mil. Então, era muito dinheiro. Eu lembro que aí, essa época eu já estava fazendo projeto de extensão, a gente conseguiu 2 anos. No terceiro ano, quando eu entrou tchau para a extensão e duas universidades federais todas, né? Então, o que é que pode passar, bem? Essa época, então, se cria o Programa de Fomento da Extensão Universitária, que é o PROEST, que está renascido hoje, né? Que já tem outra vez, mas o PROEST foi criado em 93. Nem dentro do Ministério, quem criou o PROEST novo sabia que isso existia, porque uma vez eu encontrei no Rio, numa reunião, eu falei, não, PROEST em 93. Não, mas o PROEST é agora de 2010, que nós criamos. Não, o PROEST foi criado em 93, muito bem criado, muito bem feito por muito tempo. Então, o que tinha como objetivo que esse PROEST colocava? A extensão articular ensino e pesquisa com demanda social, estabelecer mecanismos de integração entre saber acadêmico e popular, participar criticamente de propostas que visem desenvolvimento regional, econômico, social e cultural. E as diretrizes, os programas institucionais devem ser submetidos à aprovação de órgãos de deliberação acadêmica. O que isso corta? A história do professor fazer extensão, fazer um projeto, caminhar diretamente com o amigo do Ministério para fazer o projeto. Então, com o edital, que foi criado na época, e que agora se repete, o projeto é institucional. O projeto não é do professor só, nem de quem fez aquilo, ele é da instituição. Por isso que ele é feito, passa no departamento para aprovar, vem na Prefeitura de Extensão, o reitor assina dizendo que quando o dinheiro sair, ele vai ser empregado no projeto, então ele passa a ter institucionalidade. Isso aqui, e os programas devem ser submetidos à avaliação. O que ocorre com o PROEST? Muito bem feito, muito bem implementado, com pouco tempo. Só que em 94 já era ano de eleição, né, 1994, com um grande medo de que a eleição desse no que deu, o Fernando Henrique Cardoso ganhou. O que acontece é que o fórum, preocupado com isso, conseguiu, junto com o MEC, antecipar edital, receber projeto, avaliar projeto, julgar e aprovar. O que ocorreu? Quando acabou o ano de 94, todos os projetos que seriam financiados no Reflexivo estavam todos bonitinho aprovado, prontinho para receber o dinheiro. Só que não contavam com quem entrar depois com o Renato do Ministério e
corta ProEst, acaba com o ProLicem, que era o Programa de Apoio à Licenciatura, acaba com o ProLab, que era o Programa de Apoio ao Laboratório, né? E todo aquele sucateamento das universidades federais que vocês conhecem, o modelo neoliberal imposto, e a gente passou anos de penúria na mão de quem? Quem estava aí, lembra disso, né, para vocês? Anos de penúria das universidades federais, foi com grande estímulo à criação de universidades particulares, com estrutura sem estrutura. Então, o ProEst passa por um período que nós não conseguimos receber o recurso, o projeto já tinha sido aprovado. Então, o projeto aprovado, o que aconteceu em 95 a 96? O professor que tivesse, as universidades que tentaram pegar o seu próprio projeto e pedir um senador, um deputado que fosse lá publicar, tenta achar outro lugar que você não pega direto o calor frio, professor. Às vezes ali de baixo está mais frio, mais quentinho aí, às vezes não, está mais frio. Porque aqui não está frio, não, aqui está até mais quentinho, tem mais gente aqui. Né? Então o que acontece? Com o encerramento, com essa época, a extensão fica um bom tempo sem ter recurso nenhum. E aí vocês vão lembrar de uma coisa que mesmo quem já é mais novo deve lembrar. O Ministério da Educação começa a criar o programa da Universidade Solidária, Alfabetização Solidária, Artesanato Solidário. E o que aconteceu? No princípio, as universidades federais se recusaram a entrar no esquema. Então, as particulares se acorreram rápido, comunitários e tudo. E o que ocorria, por exemplo, saía alguém, eu vou um exemplo nosso que vai fugir. A universidade acabou tendo que entrar, então tinha uma professora nossa que trabalhava com alfabetização, que ia trabalhar com alfabetização infantil e de adultos lá em Alagoas. Para quê? Tinha competências enormes em Alagoas, na própria universidade que a gente conhecia, que podia fazer aquele trabalho muito bem feito. Então, assim, foram tempos difíceis, não se conseguia recurso institucional para fazer extensão. Ou você entrava no esquema da Universidade Solidária, Alfabetização Solidária, você não tinha nada. Então, depois o que ocorre? O Fórum tentou diversas vezes, com uma luta enorme, para conseguir que o programa ProEst continuasse a ser financiado. Quando viram assim que absolutamente não tinha jeito mesmo de conseguir que o programa continuasse a ter o seu financiamento, então o Fórum criou o Plano Nacional de Extensão, que nada mais era que a atualização do ProEst, né, a atualização do programa de extensão, um pouco mais ampliado e politicamente mais consolidado. Então, pode passar nele. No Plano Nacional de Extensão, ele fala em reafirmar a extensão como processo acadêmico que vai ser definido e efetivado através do ensino e pesquisa, em função das exigências da realidade. Veja, indispensável na formação do aluno e fundamental na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. Eu acredito, de fato, que o professor, o aluno, o técnico que faça a extensão, eles têm, assim, uma condição muito mais madura, mais cidadã de tratar a própria universidade e a sociedade. E assegurar a relação dialógica entre a universidade e a sociedade, de modo que os problemas urgentes da sociedade cheguem à universidade e recebam atendimento, atenção e cuidado. E criar as condições para a participação efetiva da universidade nas políticas públicas voltadas para a maioria. Esse aqui você não precisa esfriar, não esquentar não. Porque eu estou falando muito, andando, e o rentinho que vier aqui ele vai esquentar mais. Quem quiser esfriar, não vai para frente. Criar as condições para a participação da universidade na elaboração de políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem como se constituir num organismo legítimo para acompanhar, avaliar a implementação das políticas públicas. Então, veja, a função nossa, nós na universidade, nós temos que fazer o trabalho dos órgãos governamentais. Nós não vamos substituir a prefeitura, nem o Estado, nem o governo federal em ações. Mas nós temos que fazer o quê? Ajudar a elaborar, a implementar, a avaliar. Isso é função crítica nossa nas universidades. Pode passar, né?
Bom, e dentre as metas tinha a consolidação do sistema de informação e a inclusão da rede nacional de extensão e a elaboração de um plano de avaliação da extensão das universidades brasileiras. Esse a gente fala depois do intervalo, tá? Pode passar, Meire, vamos ver. Em 2012, nós fizemos uma atualização já do Plano Nacional, que então foi publicado, Política de Extensão Universitária, Política Nacional de Extensão Universitária. O conceito, ele remete àquele mesmo conceito criado em 87, com duas pequenas mudanças. Ele fala o seguinte, que a extensão, sob o princípio constitucional da indissociabilidade, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, e que promove interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. É um conceito atualizado, tem uma pequena modificação ali. E, dentre os objetivos da política nacional, ele tem 13. A Eliane tem, ele está aqui, tá? A Eliane tem lá na Pró-Reitoria e vocês têm na RENEPES essa política nacional de extensão. Quando forem fazer projeto de extensão, retome essa política nacional, porque ela tem, assim, reflexões sobre extensão, ela tem objetivos que vocês podem aproveitar, ela tem diretrizes que vocês devem utilizar. Então, qualquer hora que for fazer um projeto de extensão, recuperem o Plano Nacional, ou Política Nacional. É o de 2012. Ele está atualizado, ele foi feito, discutido no fórum, e a gente fez uma redação com uma professora de ciência política na universidade, deu uma atualização em conceitos e tudo, ele está muito bom. Então, é um texto que seria muito interessante vocês verem quando forem fazer projeto de extensão, quando forem avaliar projeto de extensão, quando forem escrever editais, porque nos editais vocês têm uma conceituação, um aporte que vocês têm como utilizar esse programa. Nós vamos vou passar ali, não vamos ler. Ali, ó, fala da solução de grandes problemas nacionais, estimular a extensão como desenvolvimento interdisciplinar, multitrans, processo de produção e inovação, pode ler. Financiamento público e transparente para extensão, tecnologias para ampliar a oferta de oportunidades. Tem um que fala sobre a educação à distância dentro da extensão, permitir avaliação e atuar de forma solidária para a cooperação institucional e internacional, especialmente na América Latina. Não podemos esquecer de nos deslocar de que nós somos América Latina e nós temos um movimento internacional todo latino-americano de discutir esse processo todo de colonização que nós passamos por ele, que nós ainda estamos submetidos a ele. As nossas universidades repetem conceitos e repetem procedimentos que nos foram impostos por universidades europeias, americanas. Então, assim, toda essa reflexão sobre o que é essa vigilância, o que é essa produção intelectual que nós temos, nossos costumes e tudo que a gente tem que ter um valor muito especial para isso. Meio, a outra. Bom, com essa parte eu finalizo o que a gente ia falar, que é o seguinte, só retomar. Isso é um resumo do que são as diretrizes de extensão hoje. Essa apresentação fica disponível, vocês podem utilizar. A essência dessa fala está naquele livro Política Nacional de Extensão. Não tem mais um nem para remédio, que já esgotou tudo. A gente publicou em 2005, mas aqui vocês têm ele. Você não tem? Não, ele não está na remédio. É o livro que eu fiz. Não. É o Política Nacional de Extensão. É um livro branco que tem ensinado fora e fora. Foi o que eu fiz em 2005 e assim, não deu tempo de atualizar para a reedição. Eu queria apresentar o de 2012, que não deu tempo. A gente está com isso viaja bacana, tem hora que não paga tudo, Então, o essência dele está lá nesse livro, mas eu acho que tem, pelo menos vocês devem ter aí. Acho que era Edna, que era, ou Fátima, que era Fátima já. 2005 era ela, né? Agora, vocês podem utilizar, e o seguinte, aquelas 5 diretrizes que vocês têm no
no Plano Nacional, no Política Nacional, elas foram retiradas desse livro que a gente fez em 2005. Então, nele ela está mais completa. Então, por exemplo, troca de saberes a gente já falou aqui, né? Não é necessário repetir. Pode ver. A questão do compromisso social também, já falamos nele. Pode ir. A questão de tornar as comunidades autônomas. Tem um exemplo que eu dei aqui um tempo atrás, você estava no curso e a lei também já ouviu. O que é a questão de tornar a comunidade autônoma? Às vezes a gente está trabalhando com uma comunidade, está fazendo projeto de extensão, todo ano já começa, todo ano. Você não avalia muito aquilo, então você acha que está maravilhoso, e o outro lado já está prejuízo daquilo. Ou então eles têm coisas para falar que quer mudar e não tem às vezes oportunidade. Então, a ação da gente é para tornar a comunidade autônoma e não dependente da universidade. Tem esse exemplo que eu ia dar, é o seguinte, nesse programa lá que eu coordeno da região de Jequitinhonha, é um programa que está com 19 anos. Aí você fala, pô, mas não é para sair da comunidade? Nós trabalhamos com 30 e poucos municípios. As demandas vêm assim direto. Nós estamos trabalhando com o programa, por exemplo, com o Fórum da Mulher. Esse ano foi colocada a demanda sobre águas, discutimos, e estamos trabalhando agora com um projeto para tentar fazer a gestão da água pelas mulheres. Então, não é que a gente está fazendo a mesma coisa esse tempo todo. Nós devemos ter hoje em torno de 120, 130 projetos realizados, encerrados, alguns avaliados, outros não estão avaliados, não foram avaliados, não foram avaliados. Então, assim, nesse projeto, nesse programa, que é um conjunto de projetos articulados, nós fizemos, uma vez, tinha uma reunião lá com os prefeitos do MEB, que tinham 17 municípios. E o prefeito falou, eram os prefeitos, eram secretários de um monte de coisa, lideranças comunitárias e tudo. E o prefeito falou comigo, Marizinha, a gente está cheio de analfabeto aqui, vocês têm que vir para cá alfabetizar o pessoal para nós. Ele era o prefeito de comércio, eu falei, Rogério, tem um problema. A UFMG está exatamente a 700 quilômetros daqui. Não dá para vir fazer trabalho de alfabetização, como é coisa todo dia. O que a gente tinha que fazer então? O que a gente fez? A função de tornar a comunidade autônoma não é lá alfabetizar um grupo numa cidade e outro, porque daí no ano seguinte tem outro grupo. Era formar o alfabetizador. Então, entenderam o que é o processo? Se você alfabetiza para ir embora, vai continuar o mesmo problema. Quando você forma um grupo de alfabetizadores na região, uma massa crítica que vai conseguir trabalhar a questão, essa é uma função da gente de tornar a comunidade autônoma. Ela não fica dependente de você. Ela se empodera para dar conta de resolver o seu próprio problema. A outra mesmo? A questão da interdisciplinaridade que a gente já tocou rapidamente. Eu acho o seguinte, a extensão, ela é um campo fértil para você fazer um trabalho interdisciplinar. Por quê? Nós trabalhamos com fenômenos. E os fenômenos são multidisciplinares. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar sobre questão, que curso é o seu? Ciências sociais. Um problema bom que você tem aqui não fez para resolver, para ajudar. Você tem vários, né? Uso de agrotóxicos. Ótimo. Isso é o quê? Isso é um fenômeno que em si ele é multidisciplinar. Não é simplesmente o agrotóxico. O que você tem que envolver no grupo para trabalhar com você? Você tem que envolver a questão das crianças no entorno, das famílias, da terra, da água. Então, assim, você tem que ter professores de diversas áreas. Os dentistas, né? Ou da água, né? Tóxico e tudo. Então, assim, você tem que envolver professores de diversas disciplinas para discutir esse assunto. Então, a extensão, ela nos provoca de forma interdisciplinar. Nós temos não há como você pensar em um problema, um projeto de extensão, em que só o professor, por exemplo, do curso de pedagogia vai lá e vai discutir com a comunidade o que eu estou resolvendo. Não. Os problemas, os fenômenos nos provocam de forma multidisciplinar. Cabe a nós dar conta de fazer um projeto, um trabalho inter e transdisciplinar. Tem que ser transdisciplinar, que você produz um conhecimento já nesse conjunto e que diversas formas de pensar conseguem produzir uma coisa meio. Bom, a dissociabilidade a gente falou mais rapidamente, mas o que nos importa muito nisso?
a extensão e o ensino e a pesquisa não podem estar isolados. Na verdade, eu gosto mais de falar que elas estão articuladas do que elas serem indissociáveis. Mas quem propôs isso aqui tinha uma meta mesmo rigorosa de conseguir que estivesse na Constituição e está, né? Agora em outubro teve um evento em Campinas, no Unicamp, que era das universidades do grupo Montevidéu, né? E uma professora do Chile falou comigo assim: é o único país que eu conheço que tem na Constituição escrito que a ação que é indissociável ensino, pesquisa e extensão. Eu falei, esse é um grande avanço. O problema está quando depois na prática mesmo, né? Em que o seu trabalho de extensão volte para a sua sala de aula, te provoque com a pesquisa que você faça em extensão, ela seja divulgada também, ela seja disponibilizada. Eu falo que a produção do conhecimento na extensão, ela é mais rica, porque se você faz a pesquisa pela pesquisa, acabou, entregou, publiquei um paper em inglês, uma revista boa, ótimo, vai lá para o seu lápis, e daí, como diz a Sônia, nossa amiga da Luminha, e daí, cara, vai fazer o que mais com isso? Se a sua pesquisa ela não é apropriada pelo outro, eu acho que ela tem sentido. Tá? Então, por exemplo, seu trabalho do agrotóxico, você pode fazer. Você tem um monte de pesquisas para fazer com relação a isso. Mas o que eu acho importante? Uma pesquisa em que vai você, vão alunos, vão técnicos e trabalha na pesquisa com os agricultores que você está trabalhando. Eles são agentes da pesquisa. Eles participam da elaboração da pesquisa. E na hora da pesquisa pronta, a extensão dá esse passo seguinte, que eu acho. Primeiro, a pesquisa é feita em conjunto, não você para, mas você com, e a pesquisa que o parceiro se apropria do projeto. A extensão dá condição a isso, tem que dar essa condição. Né? Em Turmalina, na região de Região, tem um centro de agricultura alternativa, que um dia que você quiser conhecer lá, você parava lá, porque tem um trabalho com 30 e poucos municípios, em que eles qualificam os agricultores e vão fazendo essa produção local. É muito bonito. E lá tem uma Boaventura, que eu brinco que ele é melhor, que o nosso Boaventura é melhor que o outro. O nosso Boaventura é melhor que o São Santos, porque eu gosto muito desse Boaventura. E indicar que ele é muito, muito, muito bom mesmo. Teve uma palestra que ele fez para nós uma vez, no evento que a gente levou para falar na universidade junto com os professores, e ele terminou falando assim: não, se a gente ajuntar o que a universidade sabe com o que a gente sabe lá, nós vamos ter um produto da melhor qualidade. Gente, isso é interação dialógica, não é nada do que isso, né? Belíssimo, você tem um livro, tem um artigo dele aqui, isso pode passar. Não, pode passar, que eu já falei isso, mas agora não. A questão da institucionalização da extensão. 2 níveis. No nível do Ministério, tendo lá dentro do Ministério de Educação um órgão de cuida da extensão. Onde que nós estamos hoje? Dentro de uma diretoria lá, que é a que está dando conta de financiar a Proeste. Mas assim, quando quem faz pesquisa, sabe lá em DBCMPQ, quem faz pós-graduação conhece CAPES, quem faz graduação tem um monte de lugar para chegar no Ministério, e nós pegamos lá no Ministério da Educação, nós temos as coisas, como a educação e tudo, mas há um pouco entendimento do próprio Ministério da extensão feita na pós-graduação. Há um pouco entendimento. Tanto é que os editais do Proeste só nos permitem dar bolsas para a graduação. Enquanto o que acontece? Quando você tem um projeto de extensão, um programa, em que um aluno de pós-graduação e os de graduação estão trabalhando junto, é muito rico, é muito bom, né? Pode passar. Aspectos metodológicos nós podemos discutir outro dia, que demora muito, mas o que acontece? Tem gente que fala, a extensão se faz por pesquisação. Também, não só. Né? O que é importante que eu acho num projeto, numa metodologia de extensão? Podemos discutir uma demora depois para isso, mas é que você tenha uma metodologia que seja participativa. Desde que ela considere essas recomendações
que seja o seu trabalho na sua metodologia, o seu parceiro é encarado como um sujeito do processo, não objeto de sua situação. Todas essas recomendações que a gente fez, eu acho que são caminhos metodológicos que a gente pode apontar. Tá? E outra. A avaliação, essa eu vou passar depois do intervalo. Pode ir, mais outra. Tá. Eu queria só tocar, a avaliação a gente fala depois do intervalo, mas eu queria passar um assunto que não dava para a gente encerrar aqui a parte da manhã sem tocar nisso. Não vai dar tempo de discutir profundamente, mas acho que é uma coisa que Eliane vai ter que provocar aqui para a gente discutir. A questão da flexibilização do currículo com a questão da acreditação curricular. Tem sido usada uma palavra que eu não gosto nada, que eles falam assim, que é curricularização da extensão. Não, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer uma flexibilização do currículo. O currículo na LDB, a nova LDB, que é a Lei de 1996, que é a 93/94, ela propõe a inclusão de atividades denominadas complementares no projeto pedagógico dos cursos, e ela abre, assim, possibilidade para introduzir no currículo ação de pesquisa e de extensão. O currículo visto como um instrumento que tudo que acontece no percurso acadêmico do aluno é o currículo dele. E, para ser flexível, o aluno tem que ter algum direito de escolha ali dentro. Quando nos currículos anteriores estava cheio de pré-requisito e corre-requisito, era aquela história, o aluno teve um problema no semestre, perdeu o cálculo 1, aquele maldito dele, o aluno perde o cálculo 1, o que acontece? Três professores de cálculo. Mas aluno. Todos alunos, eu adorava. Gente, abençoado. Olha, eu vou contar assim. Não, mas é porque o que é o comum do cálculo, né, nas universidades? O professor sempre agora, o que é o comum do cálculo nas universidades? O aluno está uma bomba. E a grande maioria dos professores acha assim que ele é bom naquela vida. É cruel isso. Não? Aí a história assim, tomou bomba, minha turma tem 60% de competência. Eu sou muito cruel. Isso é triste, né? Quando eu cheguei na FAO, eu tive Quando eu cheguei aqui na FAO, eu tive um choque de realidade muito forte. Na universidade onde eu trabalhava antes, eu professora substituta na Unesp de Rio Solteiro. Curso de engenharia, curso de física. O pior resultado foi 10% de reprovação. Quando eu vim para cá, o nosso currículo é diferente, a forma de entrada, o currículo da região, entre outras coisas, foram 40% dos alunos que terminaram o semestre, 60 começaram, 25 terminaram o semestre, desses 13 passaram. Foi um curso de física e o Arthur da Clínica foi um dos melhores resultados que tinha tido para o curso. Eu fiquei assustadíssima, revoltadíssima, mas eu não podia fazer nada. Por quê? Foram dadas várias oportunidades e não houve assim, esse retorno. Aí, não vamos fugir do foco do curso, mas não é todo professor que gosta de ver aluno reprovando, não. De jeito nenhum, isso é uma caricatura. Mas que tem essa impressão. Aí o que acontece, por exemplo, com os cursos que tinham tantos pré-requisitos e corre-requisitos? O aluno perdia adoeceu, não foi, não fez prova, não conseguiu depois alguma coisa, e aí no semestre seguinte ele estava preso por um pré-requisito. Ele só podia fazer no outro, né? Claro que ainda tem disciplinas que precisam de pré-requisito, com certeza. Ninguém vai ficar com 2 sem ter feito um. Mas o que acontece com essa mudança do MDB é que libera um pouco os currículos de tanto pré e pós-requisitos, né? De forma que facilita que o aluno tenha alguma escolha no seu percurso. Quer dizer, quando você entrava nos cursos antigos,
todos os cursos, os currículos eram fechados, de forma assim que todo aluno tinha que fazer aquela disciplina. Hoje, você tem uma facilidade, você tem disciplina complementar, ativismo, e uma grande abertura para que se inclua o trabalho da extensão nos currículos de graduação. Então, pode passar, mesmo. O que acontece ali, o Plano Nacional, aí só voltando aqui, então, o Plano Nacional de Ensino, o de 2001, que valia para 2001 a 2010, ele já propunha os 10% de atividade de extensão. Agora, era o seguinte, ele permite, né, que as universidades desenvolvam com a autonomia ações de ensino, pesquisa e extensão de forma dissociada, flexibilizando o currículo. Só que essa lei de 2001, ela falava que poderia os 10% para atividades de extensão. O que acontece com a lei, o novo plano de educação, que deveria ser de 2011 a 2020, atrasou no Congresso votando, né? E ele saiu para 2014 e 2023. Ele manda assegurar, no mínimo, 10%, lê para mim, professor. É o que você PNE, Lei 13.000. Pode pular isso? Meta 12, estratégia 12.7. Assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Veja a mudança que acontece então na legislação de 2001 para 2014. A antiga falava em atividades de extensão. Essa fala em programas e projetos de extensão. Então, o que é? Não é qualquer coisa que nós queremos que seja acreditado, certo? Não podemos cair naquela história assim de o curso vai acontecendo, no fim do último semestre lá, o aluno sai correndo procurando assim, tem um seminário ali num assunto que não tem nada a ver com o curso dele, vou lá, assisto, chego no colegiado, acredita para mim. Não é isso que a gente quer, certo? Não é mesmo. O que a gente quer é que o aluno possa participar de bons trabalhos de extensão e ter essa atividade de extensão acreditada no seu currículo. Eu, particularmente, prefiro o que de acreditação? Um bom projeto de extensão que seja aprovado no início do semestre, que o aluno é selecionado para trabalhar no projeto, bolsista ou não, que ele possa ir ao colegiado do curso, apresenta a solicitação para ter créditos por participar daquele projeto. O projeto é feito por você que está coordenando o projeto, acompanhando, o aluno é monitorado o tempo todo. Você tem a semana inteira conta com esse aluno que está trabalhando no projeto. Então, o aluno é acompanhado, avaliado, ele é estimulado a fazer o trabalho e, ao final do semestre, ele tem o crédito, depois de avaliado, para ter o crédito aqui. Não podemos correr o risco de deixar isso assim. Qualquer coisa vai ser creditada, tá? Pode passar. Tem várias modalidades que a própria lei permite, né? A acreditação da atividade de extensão. E vai ler uma coisa. Falei tanto que acabei com o microfone, responde. Acreditação das atividades de extensão e pesquisa ou monitoria no currículo, disciplinas eletivas ou optativas, estágios não obrigatórios, disciplinas cursadas em outras instituições, atividades complementares obrigatórias ou livres e as curriculares de ensino, de extensão e pesquisa em projetos de intervenção de caráter multidisciplinar. Isso é o que a LDB permite, incentivo, tá? Pode passar, né? Aí, quais são os riscos? Subiu de novo. Bom, quais são os riscos, então, que eu acho dessa história, dessa acreditação curricular e tal? Veja, para mim,
Um risco seria aprisionar a extensão dentro de um currículo rígido. Não é esse o espírito da coisa. Nós queremos extensão flexível. Então, se você muda o currículo e põe lá uma coisa de extensão fixa e rígida, perdeu o espírito dessa flexibilidade de a cada semestre ter um desafio novo para você fazer, né? Enquadrada dentro de uma grade. Eu falo que a gente sempre brincava no fórum, que eu falo assim, que nós não temos disciplina. A extensão não é disciplina, né? Nós somos sistematizados, sistemático, organizado, planejado, avaliado. Nós não temos disciplina, né? Nós não temos carga. Quando fala assim, essa minha carga, são termos pesados, né? Nós não temos carga, nós queremos fazer a extensão com um desafio, com prazer, com alegria e, claro, com muita criticidade. Então, essas coisas são complicadas. Aí, qual é nosso desafio? Por que eu não gosto da palavra curricularização? Por essas coisas. Nós não temos que fazer extensão ficar presa com uma coisa rígida no currículo. Então, o nome curricularização não me atende nesse sentido, porque a flexibilização é que é o nosso norte. Nós queremos flexibilizar o currículo. Acreditação da atividade de extensão, também de pesquisa ou de ensino, ela é o procedimento operacional para decidir flexibilizar. Então, o nosso norte é flexibilizar currículos. Essa acreditação, ela é um instrumento, ela é a forma de fazer conseguir o que você conseguir. Aí, passa só que eu ia pensar uma coisa, tem duas experiências, eu tinha pensado que a gente ia discutir mais flexibilização, trouxe duas, mas a gente vai, eu tenho ela, se for preciso, a gente fala nisso depois. Tem uma experiência de flexibilização lá na UFRJ, que colocou como uma legislação, uma regulamentação interna, 10% em cada currículo, em cada curso. E tem uma outra que eu tinha trazido, pode passar, que era a experiência da flexibilização, pode passar outra também, que é uma do curso de comunicação da UFRJ. Eu tenho as duas prontas, se for preciso, se der tempo a gente volta e pode discutir isso. Eu, pessoalmente, acho que impor 10% em cada curso é um pouco complicado e foge dessa ideia que nós temos que todos são iguais do ponto de vista, mas ninguém é igual a ninguém do outro ponto de vista, né? Então, assim, nós não podemos pegar todo o curso e passar assim, né? Como se fosse uma máquina de grana, assim, todo mundo igual, tem que ter 10% de extensão. Porque nós corremos o risco de aquilo que eu falei que a gente não quer. Chegar num ponto que qualquer coisa vai ser acreditada como extensão para conseguir atingir 10%. Não é isso que a gente quer. A gente quer que sejam feitas atividades boas de extensão, planejada, avaliada e que os alunos consigam participar dela e que os alunos consigam participar e ter sua acreditação de ter participado da extensão. Então a ideia era fazer o tema agora e eu não sei se vocês eu falei muito bem para a gente conversar, porque o tempo era tão pouco. Então, a gente debate um pouco agora, porque depois a gente ia discutir sobre avaliação. Eu acho que o tempo é todo seu, eu estou por conta. Se vocês quiserem ver alguma coisa sobre uma longa fala dessa, eu estou às horas, aí a gente pode fazer uma conversa, depois faz o intervalo e volta para falar com você. É isso? Quem é que quer falar alguma coisa, perguntar, discutir, contrapor, dizer que concorda ou que não concorda? Vou te dar o microfone, só que quando está aqui uma leitura que trabalhava com a gente, eu gosto muito de falar assim, se eu acabar de falar e abrir para a conversa, se passar 1 minuto e ninguém perguntar nada, eu desespero, porque aí eu falo que ninguém pergunta. Para aparecer a pergunta é lá para aparecer na televisão. Já perdi até o que eu ia falar. Bom dia para quem não vive trabalhar com nós.
suscitou assim, muitas inquietações a respeito da questão da extensão, porque o meu caminho na extensão ele não é linear. Ele tem idas e vindas, e avanço e retrocesso. Eu estou tentando me achar nesse processo. Então, como aluna, eu participei de projeto de extensão, né, que era uma associação dos diabéticos de Alfenas, fazendo uma prestação de serviço na época, né, falando sobre as complicações, a prevenção, ensinando eles a examinar os pés, principalmente, né, até hoje a gente tem um índice muito alto de amputação de diabéticos por evolução da doença. Né? E depois, como professora, a Unifal recebeu em 2008, né, Mônica? 2008 veio o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, né? Em 2008 veio o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde buscar a universidade para desenvolver o plano diretor da atenção primária. Foi muito bom, nós ficamos com 30 e tantos docentes envolvidos, a maior parte dos cursos da saúde, para fazer uma capacitação de facilitadores da atenção primária para melhorar a qualidade da estratégia de saúde da família. Esse projeto durou 2 anos. Esse projeto foi assim, muito bom. Nós, professores, fomos capacitados, né? Nós tivemos assim, um outro olhar, fomos para 130 e tantos municípios, voltamos com outra vivência, outra cabeça sobre atenção primária. A enfermagem, inclusive, mudou até o seu currículo, né? Em função dessa capacitação. Mas, terminado aqui, com um negócio meio imposto, né? O município tinha que aderir, o profissional tinha que capacitar. Ao mesmo tempo foi muito bom, foi muito caro para o Estado. Ao mesmo tempo foi muito bom, também foi muito conflituoso, que às vezes na sala de aula dava briga. Eu estou aqui porque eu sou obrigada, mais uma coisa para trabalhar, não quero fazer isso. E foi também um processo muito difícil. Para nós, que trabalhamos na atenção primária, a gente vê que 4 anos depois do término, pouco ficou esse projeto muito caro. Porque eu acho que eles fincaram a parceria muito forte na universidade, o Estado fincou muito forte na universidade, e não deu tanto apoio para a questão das prefeituras. E nós, nisso daí eu saí, fui fazer o doutorado avaliou a qualidade da atenção primária, a gente não conseguiu vincular ao projeto, mas indiretamente a gente via, né, aonde o projeto trabalhou e também vingou. E aí, de lá para cá, assim, vira e mexe, a gente entra em contato com essas prefeituras, tentando resgatar, né? Mas a gente vê assim, pensando na relação dialógica, na busca da sociedade pela universidade, a gente ainda tem muita resistência. Se a gente quiser desenvolver, a gente tem que ir lá falar para ele o que ele precisa, né? Porque as secretarias de saúde, falando de saúde, não nos procuram. Então eu vejo muito essa dificuldade, por exemplo, né? Nós fizemos a Conferência Municipal de Saúde, esse é o ano das conferências, conferência do adolescente, do idoso, de saúde, social. E a população não está acostumada a participar, como não participou. Foi uma conferência dos profissionais para os profissionais, realizada dentro da Unifenas, uma parte, outra parte dentro da Unifal. A população não veio. Eu não sei, assim, eu queria enxergar um caminho para isso, por exemplo. Na minha pesquisa aparece que a PSF tem pouquíssimo desenvolvido o atributo de participação social comunitária. Eu queria muito ir atrás da Secretaria Municipal de Educação, juntar com o pessoal das ciências sociais e desenvolver um projeto para criar consciência de controle social no aluno do ensino médio, para que nas próximas
conferências, ele vai lá questionar, ele vai lá participar. Eu coloquei essa proposta para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual. Então eu penso que também a universidade tem umas barreiras e você parece que tem bastante experiência. Eu queria assim, enxergar caminhos para que a gente não ficasse trabalhando por projetos e que viesse, né? Que eu trabalho com política pública de saúde, mas o sistema municipal de saúde parece que não quer saber muito da gente, ele quer saber da mão de obra do aluno, já está lá fazendo um curativo que ele não tem funcionário para fazer, ele quer o funcionário, o aluno pesando e medindo a criança que ele não tem funcionário para fazer, mas ainda não quer que a população seja empoderada. Você falou um monte de coisas que estão me deixando um monte de perguntas e eu não sei se você respondeu isso tudo, não. Eu penso, por exemplo, vamos pegar a questão específica. A questão de participação de população. Bom, primeiro, a questão da parceria nossa com a prefeitura. Não sejamos ingênuos que todas as prefeituras nos querem lá dentro dela. Não sejamos ingênuos que, né, nós somos críticos, né? Não é todo mundo que quer a gente lá dentro, assim, quer a gente para algumas coisas, não para tudo. Seu parceiro, aí eu vou tentar te responder. Seu parceiro não tem necessariamente que ser só a prefeitura, né? Eu sei que quando você está trabalhando com sistema de saúde, a prefeitura tem um papel dele que ela tem que cumprir, é dela, ela não pode ficar de fora. Agora, a questão dos parceiros nossos, nem todos nos querem, né? E nós vivemos numa sociedade que a gente não pode pensar assim, não, eu estou esperando que alguém venha cá me procurar porque a prefeitura precisa da gente para trabalhar com saúde. Eu procuro e às vezes ele não me quer, né? Então, assim, você tem que pensar no que você tem de alternativas. Por exemplo, seus projetos via Coeste, que tem um financiamento para a bolsa, um financiamento para material, para equipamento, para tudo, talvez seja um jeito de você conseguir atender, entrar como parceiro, com a população, com os segmentos sociais aqui, com os grupos que precisam de atendimento e que você não tenha que ter a dependência da prefeitura. Aí a outra forma de você procurar a prefeitura. Eu não quero que você me banque. Eu estou com recurso para fazer isso, eu preciso dessa parceria sua para esse tipo de coisa. Por isso que eu falei ali com uma das linhas da extensão é ter recurso para fazer a extensão financiada como instituição pública. A outra coisa da participação das populações. Olha, esse é o ano de conferências. É um problema de participação na região aqui, no Minas Gerais inteiro, no Brasil inteiro. Existem mecanismos de mobilização das populações que as prefeituras às vezes não têm, não acessam, não querem, e que a gente pode fazer via universidade. Vocês têm curso de comunicação? A gente tem sido assim, uma grande facilidade de trabalhar com o pessoal da comunicação com as técnicas de mobilização, que são muito boas. Esse projeto que eu comentei com vocês agora de mulheres, nós estamos conseguindo fazer. O primeiro fórum das mulheres tinha 127 mulheres feito em Jequitinhonha. O segundo já tinha 250 feito em Itaúna. O terceiro tinha 350 feito em Campinas. O quarto e o quinto já tinha 400 mulheres. De 27 municípios diferentes. E a gente tem que fazer o quê? Nós temos, por exemplo, dinheiro do Proeste que a gente paga ônibus, caso tem dinheiro para pagar para poder ir para o município, pagar hospedagem, pagar alimentação para ficar 3 dias. Então, o que a gente tem? Pelo projeto, a gente conseguiu recurso para pagar hospedagem, e a gente tem ônibus que nós fazemos o quê? Ônibus da UFMG, que a gente entra lá no início no planejamento do cronograma deles. O ônibus da UFMG faz um percurso pelo alto, a gente paga o aluguel de ônibus pelo Proeste para fazer outra região. E a mobilização das mulheres, ela é feita direto, por exemplo, saindo de Belo Horizonte, são 700 quilômetros para chegar na área rural. E de visitar as comunidades, de chamar e de participar. Então, são formas de mobilização que você tem que conseguir articular com o que você tem, que é dentro da universidade. Com um parceiro que seja sério,
Não estou dizendo que a prefeitura não é. Às vezes a Secretaria de Saúde não dá conta de fazer aquilo. Então, assim, são desafios para o seu trabalho da extensão. Entendo que a prefeitura às vezes quer a mão de obra do aluno para fazer o curativo. Falar, não, peraí, não é isso que a gente quer para o nosso aluno. Ele pode fazer também isso, mas ele tem que participar do que é o sistema de saúde municipal, como é que são as regras, o que funciona, como inserir ele dentro. Então, assim, eu acho que são desafios que você tem na própria realidade da extensão. Que quem faz pesquisa também tem, e quem faz ensino escolher a educação também tem. Então, são coisas que você tem que ter. Que, por exemplo, ter o aluno para trabalhar junto. Uma coisa é você ter a bolsa para o aluno. A outra coisa é você ter um sistema de creditação curricular em que a participação do aluno no projeto, ele também tem crédito curricular para participar do projeto. Então, é uma moeda, no bom sentido, que não seja só a bolsa, mas é um reconhecimento acadêmico do trabalho dele, é ter acreditação disso. Então, assim, são desafios que a gente no cotidiano tem. Agora, não desiste, porque fazer extensão é muito bom. Tem mais alguma questão? Por exemplo, também já vivi algumas experiências de extensão. Em Ouro Preto, quando eu fui aluna, a experiência lá, quando eu fui aluna em Ouro Preto, eu não tinha muito a portaria de extensão lá, ainda era muito desarticulado. A gente fazia muita extensão pelo DCE. Pelo DCE, é interessante isso. Quando eu estudei, foi em 88, 89, para frente, e aí a gente pegou um DCE bem forte, bem estruturado. Tinha o pessoal da história, né, o Zé, não sei se você conseguiu saber da história do Zé, mas o Zé Eduardo era um grande mobilizador do DCE e a gente fazia bastante coisa. Então eu aprendi muito também, na época de estudante, depois, né, sempre trabalhar com extensão. E aqui em Alfenas tem umas características assim, complexas, porque é uma cidade dividida em duas universidades que, por mais que nós da Federal não queiramos, existe uma disputa de território particular. E nessa disputa de território, a prefeitura está muito vinculada à particular, até por questões dos servidores, dos funcionários da prefeitura, que tem a esposa do pró-reitor de extensão da Alfenas, está lá como secretária. A secretária de Educação é professora da Alfenas. Então, essa disputa de território dificulta muito as nossas parcerias. A gente tem insistido com algumas coisas, mas dificulta. Diferente de Poços de Caldas, que já ganha uma outra forma de trabalho, e a prefeitura é uma grande parceira e consegue mobilizar coisa, consegue mobilizar professores, lá faz uma capacitação de professores, consegue 300, 400 professores, e aqui a gente não consegue deslanchar. Aí um caminho que eu consegui achar para os meus projetos é via ONG. Aqui tem muitas ONGs. O importante é também articular com as ONGs para a gente tentar avançar alguma coisa nessa disputa de territórios. Não tem assim, visto de sinal. Tem editais que nós vamos comprar. Aí eles conseguem o recurso e aí nos chamam para poder ajudar a executar. Bom, vamos dar um intervalo então. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vamos num intervalinho pequenininho, só tem o café preto, o biscoitinho raso ali, de sabor. Mas a gente dá só uma picada para poder manter a glicose, e aí a gente volta para discutir a questão da avaliação mais propriamente, né? Deixa eu te contar, ela falava o seguinte, ela era paulista.
Como é que está acontecendo as provas? That